É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Pessoal, trazendo para vocês Globo Esporte de hoje, 30/6. Repercutindo aí a derrota do Flamengo no Mundial de Clubes. Pessoal, tem informação de Jorge Jesus e Garro. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa! Falando direto de Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos. Neste gramado, o Fluminense vai enfrentar daqui a pouco, a partir de 2h40 da tarde, a transmissão. 3 da tarde, aliás, 4 da tarde a bola rola, 3h40, tô falando do horário daqui. 3h40 começa a nossa transmissão para Fluminense e Internazionale da Itália. Vamos pra cima dele. A ação do Flamengo pro Bayern de Munique, tentou, fez o que pôde, mas não conseguiu, acabou perdendo por 4-2. Vamos falar do Botafogo, que tá sem coragem para reagir. Um adversário fortíssimo do outro lado. Não deu. O Flamengo perdeu e foi eliminado pelo Bayern de Munique. Bora ver como é que foi esse jogaço. Estar ali, a poucos metros do campo, da história, não é algo que se vive todos os dias. E num instante, ser tomado pela frustração. Não podia começar pior a partida para o Flamengo. Erros seguidos em saídas de bola, desequilíbrio, pânico. Se o time não reduzir o erro a 0, é difícil encarar um gigante como esse. Erro zero, jogo perfeito, concentração em nível máximo. Falou-se tanto em tudo isso, mas fato é que a diferença entre Europa e América do Sul gritou ontem em Miami e gritou muito. Todo rubro-negro acreditou que daria jogo, mas de cara ficou claro que a montanha era íngreme. Marcação alta do time alemão. Flamengo encurralado. Rossi acertou uma bolada no Pulgar na tentativa de sair jogando. Daí começou uma sequência de escanteios para o Bayern. E no segundo, Pulgar fez gol contra. Lá vai o Kimmich para a bola. Agora mais fechadinho, Pulgar tocou para trás. Eric Pulgar tentou o corte na primeira trave. Antes dos 10 minutos, nova falha. Pulgar tocou para Arrascaeta e o uruguaio foi facilmente desarmado. Harry Kane, de fora da área, fez o segundo. Outra roubada de bola na saída do Flamengo. Flamengo atônito. Como ainda não havia se mostrado com Felipe. Eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. No jogo de nervos, o Flamengo demorou a se recompor, mas ainda respirava, mesmo com dificuldades. Wesley cruzou, Arrascaeta tocou para a segunda trave e Luiz Araújo bateu de primeira. Neuer, impressionante como sempre, fez uma das grandes defesas da Copa de Clubes até aqui. Jogo franco e a esperança passeou pelo gramado do estádio de Miami. No chute rápido, forte e perfeito de Gerson, Neuer virou mortal. Um foguete para vencer Manuel Neuer. O Flamengo sonhou com o empate, mas se descuidou. Luiz Araújo, que fazia bom jogo, desarmou na defesa e afastou para a intermediária. Goretzka, livre e com todo o tempo do mundo, fez o terceiro. E agora de novo, numa bola recuperada pelo Bayern de Munique. Flamengo sem rumo e ainda perdeu Pulgar no fim do primeiro tempo. Alan entrou. Mais tarde, após exame num hospital, o clube informou que o chileno fraturou o 5º metatarso do pé direito. O Flamengo voltou do intervalo intenso. Parecia mais equilibrado e ganhou sobrevida. Arrascaeta cruzou e Olise colocou a mão na bola. Jorginho contra Neuer, cobrança perfeita. Para incendiar o estádio, para reforçar a crença dos rubro-negros. Felipe Luiz lançou Bruno Henrique no lugar de Arrasca. No lindo lançamento de Jorginho, o atacante chutou para fora. O Neuer saiu, o Bruno tocou e não
acertou direitinho na bola. Não era o melhor dia da equipe de Felipe Luiz. Em outro erro de saída de bola, Luiz Araújo tentou driblar mais do que podia. Kimmich achou Kane, que raramente perdoa. Se repete o roteiro, de novo, numa bola perdida, desnecessária. O poder de reação havia chegado ao limite. Foi apenas a 4ª derrota em 51 jogos sob o comando do Felipe Luiz. Certamente a mais dolorosa contra o adversário mais difícil que o Flamengo enfrentou nos últimos 9 meses. Vem aí um semestre inteiro e muito a disputar. Nossa ambição não muda, ao contrário, acho que a nossa ambição agora realmente aumentou. Não foi vexame, nem foi de igual para igual. O Flamengo fica no meio do caminho entre o sonho de fazer história e a dura realidade. Nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário, fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. O Flamengo fez o que deu para fazer, né? E como é que foi a reação do torcedor que foi lá acompanhar o jogo em Copacabana? Bora ver? O torcedor do Flamengo, antes do jogo contra o Bayern, estava confiante e eufórico, em determinados casos até prepotente. 5-0, entrar pra história, amassar o Bayern. A massa do Flamengo ninguém bate. Porque eu vi no tarô e vai ser 2-1. O torcedor do Flamengo, antes do jogo contra o Bayern, estava cauteloso, apreensivo, preocupado. Cara, jogo duro. Vamos chegar devagarzinho, que no final vai dar certo. E foi assim, nesse mix de emoções de começo altamente frustrante, com 2-0 pro Bayern, antes dos 10 minutos, passando pela esperança do empate no gol do Gerson, até a nova desilusão no 3-1 pro adversário. O início da segunda etapa trouxe a animação de volta com um pênalti convertido pelo Jorginho. Só que o 4º gol dos alemães foi o golpe fatal no entusiasmo rubro-negro. No fim das contas, a campanha do Flamengo na Copa do Mundo deixou um sabor agridoce para o torcedor. Eu saio daqui de cabeça erguida, estou muito feliz. O Bayern não fez um jogo que correspondesse à altura deles. Nós vendemos 3 gols ao Bayern. Eu acho que para quem é flamenguista tem que estar feliz. Bom, que a gente preparou aqui sobre o chaveamento da Copa do Mundo de Clubes, como fica essa reta final de mata-mata, hein? Já temos ali uma definição de quartas de final, Palmeiras venceu o Botafogo e vai jogar contra o Chelsea, que goleou o Benfica. Esse placar meio enganoso, tá? Esse 4-1 engana quem não assistiu o jogo, porque foi na prorrogação, e hoje a gente tem a expectativa de que o Fluminense possa ser mais um brasileiro na fase de quartas de final. O Fluminense joga contra a Inter de Milão, daqui a pouquinho eu passo a limpo, horário, quem narra, toda a nossa equipe, quando a gente for falar com o Bruno Cortes lá nos Estados Unidos. Quem vencer esse confronto entre Inter de Milão e Fluminense joga contra Manchester City e Al Hilal, que também se enfrentam hoje. Do outro lado da chave, Flamengo e Bayern de Munique, vitória do time alemão por 4-2, o Bayern vai jogar contra o PSG, que goleou o Inter Miami por 4-0. Aí teremos essa definição também entre Borussia Dortmund e Monterrey. O vencedor joga contra Real Madrid e Juventus. Está claro que o Flamengo ficou do lado mais complicado da chave, por isso vamos lá para os Estados Unidos para falar com o Richard Souza. Eu sei que tem aspas do Felipe Luiz projetando o segundo semestre, mas muito mais, né, Richard? Falando a visão dele sobre essa participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Fez uma primeira fase brilhante, impecável, disparado o melhor brasileiro. E aí, deu azar nesse chaveamento. Como é que repercutiu por aí essa goleada do Bayern de Munique por 4-2? E eu sei que o Boto já adiantou aí que quer reforços para a sequência da temporada, né? Boa tarde. Fala, Vini, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Taon. Pois é, chegou ao fim essa passagem do Flamengo, essa participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, como você bem disse, uma primeira fase muito segura, muito sólida, o que trouxe para o Felipe Luiz e para os jogadores a expectativa de, contra o Bayern de Munique, conseguir repetir especialmente aquele desempenho contra o Chelsea, né? Mas apesar de ser um time muito experiente, com muitos jogadores experientes, jogadores com passagens recentes, inclusive, pelo futebol europeu, o Flamengo sentiu demais aquele começo de jogo, aqueles 8 minutos que foram de pane, né? Muitos erros que o Flamengo ainda não havia cometido nessa quantidade durante a competição.
Você sabe, Vini, que foi a partida de número 51 do Felipe Luiz no comando do Flamengo nos últimos 9 meses. Certamente a mais dolorosa, contra o adversário mais forte que ele enfrentou, disparado, nesse período, desde que virou técnico da equipe profissional do Flamengo. Um discurso de orgulho pelo que o time apresentou, mas também de lamento pelo que foi esse desfecho da participação rubro-negra. E o Felipe, assim, de forma simples, né, bem direta, fez a análise dele, dizendo que os erros do Flamengo foram provocados pelo Bayern de Munique. Aí é uma questão muito pessoal. Vamos ouvir um pouquinho do que disse o Felipe, olha só. Que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Mas infelizmente eles foram superiores a nós, não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada para dizer sobre quantos erros. Vini, o Flamengo retorna hoje à noite, né? Os jogadores foram liberados depois da partida. O time se reúne novamente hoje à noite e aí embarca para o Rio de Janeiro. Previsão de chegada amanhã no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, às 6 da manhã. Você falou em reforços, né, Vini? O Flamengo ainda tem aí um semestre pela frente, com 3 competições, tem Copa do Brasil nas oitavas, tem Libertadores nas oitavas, retoma o Campeonato Brasileiro como líder da competição. O Flamengo pode ter perdas, Gerson muito provavelmente, existe aí essa questão, né, do Zenit da Rússia, que já vem de antes da disputa da Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, o interesse do Al Nassr da Arábia Saudita, porque Jorge Jesus indicou, tá para fechar com o clube saudita. O Wesley desperta interesse. O próprio presidente do Flamengo, o BAP, Luiz Eduardo Batista, disse que tem um namoro acontecendo. O Burnley da Inglaterra talvez seja o destino provável. O Flamengo tem interesse no Carrascal, já é um interesse de antes da Copa do Mundo de Clubes. Então vai ter que trabalhar no campo e vai ter que trabalhar também nesse bastidor. E tem o Pulgar, tá, pessoal? Para fechar rapidamente, Pulgar teve uma fratura no 5º metatarso do pé direito, volta com essa lesão para o Brasil, mesma lesão que o Neymar teve tempos atrás, viu, Vini? Valeu, Richard. Impossível a gente não citar o Neymar, né? Quando a gente ouve 5º metatarso, a gente já fala, é a lesão do Neymar. E aí fica a dúvida, né, de quanto tempo o Eric Pulgar vai ficar fora. 6, 8 semanas é o que a gente ouve em casos assim e não se sabe se vai ser um tratamento conservador ou se vai precisar de cirurgia. Abraço para você, meu amigo, bom trabalho. O Richard Souza acompanhou essa derrota do... Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com ESPN, trazendo as últimas informações do Flamengo, que foi eliminado ontem pelo Bayern de Munique, num jogo muito confuso da parte do Flamengo, com erros tanto do Luiz Araújo, né, quanto de outros jogadores também. Pessoal, vamos aqui acompanhar as últimas informações, já deixando os créditos ao canal da ESPN. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Jogador lento e o Ayrton Lucas rápido. E o Harry Kane atropelando lá o Ayrton Lucas. Espetacular. E as posses recuperadas que a gente tinha mostrado também do Bayern no campo de ataque, né? Então, já tirando essa bola do Flamengo ali no ataque. É que eu fico com... dividida, Pedro, no sentido de, assim, pra mim, não mudou absolutamente nada do jeito que eu vejo o Flamengo. O Flamengo vai voltar pra América do Sul, ninguém viu essa derrota do Flamengo falando assim, não, eles não são isso tudo, não. Pra mim não muda nada, o Flamengo continua sendo bicho-papão, continua mantendo respeito. Eu fico imaginando talvez o que poderia ter sido diferente de história no Mundial, sabe? De talvez
da estratégia específica para o Mundial para talvez dar uma outra resposta na competição, no sentido de seguir a competição mesmo, sabe? De ter esse gostinho por um tempo a mais. Mari, eu acho que esse exercício que você faz é interessante, até a primeira pergunta que você joga para os amigos aí no estúdio, mas eu acho que flerta muito com a situação de que o Flamengo foi eliminado por conta de erros dele. O Flamengo não foi eliminado por conta de erros dele, isso para mim é muito simplista. O Flamengo foi eliminado porque do outro lado era o Bayern. Se não fosse um erro forçado por dentro, seria outro tipo de erro. Sabe, se não fosse um erro no escanteio, a gente está falando de Kimmich, a gente está falando de Harry Kane, o Jailson lembrou, né, 70 e tantos minutos tendo que pressionar, o Flamengo fez o Bayern se importar com o jogo até meados de segundo tempo. Se a gente não olhar para o nosso quintal e não entender o tamanho disso, ficar achando que tudo tinha ganhado o Bayern, por que não ganhou, onde é que errou, o erro está no Flamengo, não, era o Bayern do outro lado. Onde está o ajuste para o Flamengo tentar ir mais longe? Para mim, está fora do alcance dele. Ajuste se o Bayern fizesse o que fez ontem no jogo contra o Benfica, na terceira partida da fase de grupos, que aí não seria o Bayern, seria outro time no cruzamento, o chaveamento seria outro. Aí o papo seria outro. Se a gente estivesse aqui hoje falando que o Flamengo foi derrotado pelo Benfica porque tentou implementar a sua ideia de jogo, que está enraizada ali e executou mal, e o Benfica é um time inferior ou pelo menos igual, aí a gente poderia estar tendo outro papo. Aí foi um lado do Flamengo. Tem muita coisa que fugiu do alcance do Flamengo. O que estava ao alcance do Flamengo, vitória na estreia, ele fez. Se impor contra o Chelsea, muita gente não achava isso, 3 gols virado no segundo tempo, um atropelo no segundo tempo, ele fez. Poderia ter feito aonde? No terceiro jogo? Talvez. Time principal, mas teve que mesclar, o time mesclado que era superior ao Los Angeles FC e não finalizou bem, esbarrou ali na trave e tudo mais, poderia, era da conta dele, mas seria o mesmo primeiro lugar, seria o mesmo jogo contra o Bayern. Contra o Bayern não estava na mão dele, é isso que as pessoas às vezes acham que estão insistindo numa situação de que o Flamengo, pela sua estratégia, perdeu. Não, qual é a outra estratégia então que daria certo? O Flamengo tem um jeito de jogar. Se ele muda a estratégia, fala, Mari. Não, eu acho que essa conversa, e eu tô aqui, eu não sei nem a minha própria opinião nesse momento, tá? Tô aqui construindo com vocês. Eu acho que isso, as opiniões do Mundial, elas estão muito baseadas com o que a gente vê do que o outro faz. Então, o Botafogo ganhando do PSG pode ter dado até inconscientemente uma confiança pro Flamengo jogar com o Chelsea ou pra torcida se empolgar contra o Chelsea. Só que se o Botafogo conseguiu parar o PSG, dá para a opinião pública, para o torcedor, que o Flamengo poderia ter montado uma estratégia para também parar o Bayern, entende? Essa associação como se fosse lógica, sabe? Mas aí eu acho que talvez seja até o nosso papel, meu, do Breler, do Jailson, explicar por que não é tão simples quanto parece. O time do Botafogo, ele não se apresentou contra o PSG pela primeira vez na temporada, ou pela primeira vez desde o ano passado, se defendendo em bloco baixo, esperando o momento certo para sair. Não foi a primeira vez que o Botafogo fez isso. Quando que a gente viu o time do Felipe Luiz se defendendo em bloco baixo, com uma linha de 5, uma linha de 4 e um homem na frente, se defendendo para sair? Então é diferente. O Botafogo, em alguns momentos, foi treinado para isso. E ele pegou um dos momentos de treinamento, uma das ideias de jogo que ele já tinha colocado em prática e colocou em prática contra o PSG. Claro que a gente está sempre olhando para o lado, tanto que a gente vai para o jogo contra o Chelsea, naquela de que será que o Flamengo pode vencer? Porque a gente compara a primeira rodada, boa atuação do Palmeiras contra o Porto, boa atuação do Fluminense contra o Europeu, vitória do Botafogo, aí tem a vitória do Botafogo contra o PSG na véspera, então a gente fica na comparativa, opa, será que o Flamengo também vai vencer o Europeu? E ele vence. Só que o desenho de jogo, a ideia do que o Botafogo já fez várias vezes nos últimos meses é totalmente oposta ao que o Felipe Luiz fez várias vezes nos últimos meses. Felipe Luiz, então, deveria fazer 2 treinos, correndo o risco de ter um time que nunca se defendeu assim, não está preparado para se defender assim. Aí eu acho que o atropelo era maior e o papo aqui seria que o professor Pardal quis mudar tudo o que vinha fazendo no último ano só porque era o Bayern. Aí o papo seria outro. Aí talvez eu fosse virar e falar, por que o Felipe fez isso? Se a filosofia dele é outra. Eu ontem, sinceramente, o Abel também estava no 360 com essa questão, e aí eu devolvo para vocês até com uma pergunta, ô Mari, então, tá bom, não tinha que ter sido assim, desse jeito A. Qual era o jeito B, então? Mas que não seja esse, vai se defender em bloco baixo, porque o Flamengo do Felipe Luiz não faz isso. O Felipe Luiz falou desde antes do Mundial. A primeira entrevista dele aqui nos Estados Unidos, ele falou sobre isso. Na segunda também, na terceira também, na quarta também. Os jogadores também falaram sobre isso. Eu em nenhum momento achei que o Flamengo fosse ficar de bloco baixo. Primeira bola do jogo é o Plata, pressionando lá em cima, ponta esquerda. Segunda bola do jogo é o Gerson subindo um pouco mais. O Flamengo deixou muito claro onde ele queria jogar. Só que quando chega com a bola para tentar sair jogando, a tal da pressão colossal. O Bayern induz a bola a sair por dentro para morder 4-5 a Arrascaeta. O Bayern induz o Luiz Araújo a tentar jogar por dentro. O Bayern induz uma série de erros que o Flamengo comete, porque não tem
o experimento, não tem o costume. O Arrascaeta vai girar todas as bolas e achar um passe de qualidade no futebol brasileiro e sul-americano. No futebol europeu não é que ele não tenha nível, talvez ele não tenha costume, ele tivesse que ter um pouco mais de enfrentamento para gerar esse costume, gerar esse... Sabe, a gente vai melhorando quando a gente é profissionalmente, quando a gente é testado em alto nível. Se você ficar participando de comentário raso todo dia, se um dia forem te pedir uma opinião mais embasada, você não vai estar preparado. Se você tiver comentário embasado todo dia, por mais que você não seja o melhor, você vai estar um pouco mais preparado para quando te pedirem uma opinião embasada. Então, acho que isso em todas as áreas. Foi o que aconteceu com o Flamengo. E o Felipe é muito feliz quando ele senta e não tenta reinventar a roda. O Bayern é muito superior. São melhores. Perdemos e ponto. Eu acho que esse é talvez o cerne da conversa. O que o Felipe deveria ou poderia, ou aqui a gente com o resultado pronto, outra coisa é o que esse Flamengo... Se esse Flamengo consegue fazer isso. Esse Flamengo conseguiria ser um time retranqueiro, entende? Entendi. Eu acho que talvez é isso, se ele conseguiria. O que eu já tinha te falado antes. Não. Não consegue? Para mim, não. Para mim é diferente até do que o Pedro falou. Eu até citei o do Renato Paiva, que tinha sido o exemplo que a gente tinha conversado antes, que o Renato Paiva conseguiria fazer isso, como conseguiu fazer, de colocar os 3 volantes. E a gente também falou aqui que ele não deveria fazer isso contra o Palmeiras. Não é ser engenheiro de obra pronta, mas até a torcida, enfim, até o Textor, né? A gente já viu aí a repercussão do que deu. Não gostou, mas para mim o Flamengo não conseguiria fazer essa questão do bloco baixo. Eu concordo com tudo que o Pedro falou ali. E a única situação que eu levanto é a mesma que a gente já conversou. O Luiz Araújo, por exemplo, ele subiu muito de nível e ele acabou conseguindo lugar no time titular. Né? Automaticamente que ele conseguiu fazer isso, o Felipe Luiz perdeu um Pedro em alto nível que se lesionou e tudo mais, e o Pedro foi caindo de produção. Ele precisava arrumar um lugar no time. O que ele escolheu fazer? O Luiz Araújo, se você for parar para ver, ele tinha que estar no lado do... É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui, pessoal, para mais uma notícia. 8 minutos de terror. Veja os erros defensivos do Flamengo no início do jogo contra o Bayern. O Flamengo comete 6 erros em saídas de bola no começo da partida, período em que os alemães abriram 2-0 com uma marcação muito alta. O Flamengo deu adeus à Copa do Mundo de Clubes depois da derrota contra o Bayern de Munique por 4-2, em um jogo que ficou marcado pelos erros defensivos da equipe de Felipe Luiz. Em 8 minutos, os alemães abriram 2-0 em um período em que os cariocas erraram seguidamente em saídas de bola. O Bayern de Munique começou o jogo com uma marcação muito alta no campo defensivo do Flamengo, o que dificultou a equipe de Felipe Luiz a sair jogando como gostaria. A marcação dos alemães impôs dificuldades à linha de defesa rubro-negra. Nos primeiros 8 minutos, com exceção de Alexandro, todos os jogadores da defesa do Flamengo erraram na saída de bola. Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Pulgar. Até Arrascaeta errou no lance que culminou no segundo gol alemão. Nos primeiros 2 minutos de jogo, os erros de Wesley e Rossi cederam escanteio ao Bayern. O lateral perdeu 2 posses de bola do Flamengo na defesa. O gol de contra de Pulgar acontece logo depois de uma sequência de escanteios que os alemães cobraram. Depois do primeiro gol do Bayern, o Flamengo seguiu com erros no campo de defesa. Léo Ortiz, Léo Pereira erraram passes e deixaram os alemães em condições de construir na intermediária de ataque. Aos 8 minutos, Pulgar deu passe na fogueira, Arrascaeta vacilou e foi desarmado por Upamecano. O Bayern foi letal mais uma vez e ampliou com Harry Kane. Os outros gols do Bayern também surgiram de erros do Flamengo na defesa. Luiz Araújo 2 vezes perdeu a bola na intermediária. Os lances terminaram nos gols de Goretzka e Kane, que fecharam a conta para os alemães. O Flamengo se despede da Copa do Mundo de Clubes com 150 milhões em premiações. O Bayern de Munique enfrenta o Paris Saint-Germain nas quartas de final da competição, sábado, às 1h, em Atlanta. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Valeu!